Eu cresci dentro de um ambiente empresarial. Então, meio período eu estava estudando, meio período eu estava dentro do ambiente empresarial. Então, cresci dentro disso. Sempre fui bem analítico, sempre fui uma pessoa que misturava assim a parte criativa do sonhador, pensador com foco. E toda hora tem algo novo, toda hora tem um canal diferente, tem uma mídia diferente, tem uma tendência diferente e você não sabe como se guiar. Então, esse sem dúvida é o principal desafio, de poder mostrar para os empresários que eles podem seguir tendências. Costumo falar que o resultado está na estratégia. O meu convidado de hoje é um publicitário, pós-graduado em marketing, é empresário nato, alguém que não apenas aprendeu as teorias, mas viveu na prática os desafios de empreender, construir e escalar negócios. Com uma trajetória híbrida e estratégica, ele atuou em agências nos veículos de comunicação e consultorias liderando campanhas, posicionamentos e ações de impacto para empresas de diversos portes e segmentos. Seu maior diferencial está além da técnica. Ele entende o jogo real por trás das mídias. Essa vivência deu a ele uma visão de dono na sensibilidade comercial e no foco absoluto em resultados. Cada projeto carrega inteligência, dados, criatividade e principalmente senso de negócio. Seu lema é estratégia, marketing e negócio. Essa é a minha zona de domínio. Ele que é Diego Cândido, proprietário da DX ou Dix, agência de brand e performance há 17 anos. É o nosso convidado de hoje aqui no estúdio 55 do número 6 do podcast. Seja muito bem-vindo, Diego. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio, aqui direto de Araçatuba para o mundo, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Moraes, pelo convite. Prazer imenso estar aqui, fazer parte desse podcast aqui maravilhoso, que a gente já falou bastante e estamos aqui para bater um papo. É um podcast que a gente já está namorando já faz alguns dias, né? Exatamente. E esse mundo da mídia, Diego, é um mundo importante, né? Um Sem mundo dúvida. que as pessoas precisam de entender. Muito aí de casa, está no início, na abertura de uma empresa, para colocar ela aí na mídia, precisa entender um pouco mais. E hoje temos a oportunidade de ter você aqui do lado, conosco, parceiro, né? De algumas datas, para explicar um pouco mais. E eu vou começar aqui com uma pequena pergunta, muito básica, como todas, né? Sempre tem que existir um início. E a gente relacionou algumas perguntas aqui e eu vou te fazer da seguinte forma. De onde surgiu a sua paixão pelo marketing e o que te levou a transformar isso como profissão, tanto na questão do seu propósito de vida, né? No teu segmento, de se ter uma agência de marketing e trabalhar nesse mundo? Depois de alguns anos aí conversando, né, com algumas pessoas sobre o mesmo assunto, por que você faz isso, da onde vem, e eu consigo ter uma clareza que isso vem assim de essência, né? Então a gente voltar na trajetória aí, eu cresci dentro de um ambiente empresarial, né? Eu estudava na frente da empresa dos meus pais, que era um restaurante. Meus pais tinham desde 1995, 97, por aí. Então eles tinham um restaurante e eu estudava na frente. Então meio período eu estava estudando, meio período eu estava dentro do ambiente empresarial. Então cresci dentro disso, vendo ali o dia a dia de uma empresa. Claro que eu era uma criança, mas estava ali dentro daquele ambiente, né? Então vendo como que funcionava, como que era o dia a dia, a correria do dia a dia, as coisas para resolver, via meu pai, via minha mãe tomando decisão. Então, toda a minha parte da minha infância, minha adolescência, né, até eu resolver caminhar sozinho, né, tomar as minhas direções, eu estava dentro de um ambiente desse. Quando eu resolvi seguir o meu caminho, eu não me via fazendo outra coisa a não ser me relacionar com o meio empresarial, com o corporativo, né, porque era algo que já
estava intrínseco em mim. Então é algo que eu já tinha uma visão a respeito, já entendia como funcionavam as coisas. E ali naquele momento, onde eu precisava tomar ali o meu caminho, eu pensei, administração era uma opção, né? E marketing, que tem relação. Mas eu fui para a área do marketing porque relacionava também com a parte mais criativa, né? Sempre fui bastante assim sonhador, pensador, sabe, analítico, olhava as coisas e questionava um pouco. Então eu consigo trazer essa clareza para hoje que na verdade isso não foi assim uma escolha que eu fiz, é algo que veio natural, né? Do ambiente que eu vim, da onde eu cresci e das escolhas que eu fiz, tudo isso me levou para onde eu estou hoje de forma muito natural. E essa parte estratégica que você utiliza muito, né? Isso já vem de você, já é um dom, já é através de estudo, isso atribui a todo esse percurso? Porque quem mexe com mídia, né? Existe todas umas métricas, várias análises, várias colocações para você alavancar uma empresa para o mercado. Existe, né, diversas análises que nem todo empresário, né, consegue estar acompanhando, né? Tanto é porque tem as agências. Isso já vem de você? Você já descobriu isso nesse processo? Eu sempre fui bem analítico, né? Percebo, eu já falei isso para você. É verdade, sempre fui bem analítico, sempre fui uma pessoa que misturava assim a parte criativa do sonhador, pensador com foco. Então eu consegui ter uma clareza assim sobre isso, uma visão sobre isso, né? De entender que precisava ter direcionamento, que precisava ter uma diretriz, que precisava ter indicadores, né? Precisava ter alguma coisa que guiasse uma gestão, né? Uma empresa precisava ter números, dados, informações para saber qual é o nosso próximo passo. Então isso foi bem natural para mim também, né? E até mesmo desde o meu início lá em 2008, eu já iniciei a minha carreira publicitária dentro do mercado publicitário na parte comercial. E ali era só números, né? Então o meu primeiro trabalho na publicidade em si foi dentro de uma TV. E aí eu entrei ali como... Sério? Dentro de uma TV? Dentro de uma TV. Dentro de uma TV. Bom isso. E aí eu entrei ali como um estagiário, né? E justamente ali, alguns meses depois, o pessoal me colocou numa posição mais para a área comercial. Viram as habilidades ali que a gente tinha, justamente com parte de mídia, inclusive. Fiz muito mapa de mídia, distribuição de verba para mídia, muita coisa. Então, sempre tive essa facilidade para entender essas diretrizes, né, os números, os indicadores, desde a minha primeira atuação no mercado publicitário até os dias de hoje, né? Então, hoje eu utilizo muito parte de dados, comportamento, para poder guiar as decisões aí que a gente leva para os empresários. E Diego, me fala uma coisa, você que tem uma agência, né? Quais são os desafios hoje para que você enfrenta, para você apresentar um projeto, você enxergar a dificuldade do empresário hoje, o cara que quer estar no topo aí das mídias, o cara que está começando, o cara que está e precisa alavancar toda a parte, né, de vendas, toda a parte estrutural, visual, comercial, que tudo envolve, né? Uhum. Como que você enxerga esse desafio hoje nesse mundo, diante de tanta informação na internet? Exatamente, é o que eu ia pontuar, exatamente isso. Acho que o principal desafio é a quantidade de informação e a gente não sabe por onde a gente seguir, né? E toda hora tem algo novo, toda hora tem um canal diferente, tem uma mídia diferente, tem uma tendência diferente e você não sabe como se guiar. Então esse sem dúvida é o principal desafio, de poder mostrar para os empresários que eles podem seguir tendências, né? Porque o marketing ele muda. Em 2025, 2015 era 2025 é outro, 2035 vai ser outro. O marketing ele vai mudar, mas você precisa ter os fundamentos de marketing, entendendo o teu mercado, entendendo o consumidor, entendendo o comportamento para poder guiar suas ações. Então, a maior dificuldade
mostrar a importância do planejamento estratégico, mostrar a importância de colher o máximo de informações, né? Quando a gente entra para fazer um trabalho, nem todas as empresas possuem as informações dos clientes, de entender o que tem acontecido até então, sabe? Já começa, querendo ou não, esse processo é um processo que não é um processo longo para você cuidar de uma empresa nessa questão do marketing da agência, né? Porque você precisa fazer todo um levantamento, criar uma logística, entender aquele segmento, entender que posição que você tem que estar colocando. E isso é um desafio. Você tem que estar muito bem preparado estrategicamente para isso. E como que é aceito, como que você enxerga que as empresas aceitam essa colocação das agências? Você acha que é um mercado muito promissor? Você acha que é um mercado que precisa ser muito mais trabalhado, precisa ser mais apresentado? Como que você enxerga, né, esse ponto? Moraes, eu vejo assim, hoje com 35 anos, né, então a gente já muda um pouco a forma de ver o mundo, de entender as coisas. Então eu não posso tomar uma decisão sabendo que eu tenho que me guiar por esse caminho, né? E muitas vezes o mercado publicitário pode se comportar só por tendência, só por movimento do que está acontecendo, né? Para viralizar. Sim. É o TikTok, é o Instagram, e o mercado se movimenta muito por isso. Mas o resultado final ele depende de muitas vertentes, né? Então é por isso que às vezes fica exaustivo o trabalho do empresário mesmo, eu estou falando, né? Fica exaustivo de não ver o resultado, mas toda hora tem que lançar um vídeo, tem que fazer alguma coisa diferente, né? Não sei o que mais que eu falo, o que mais que eu tenho que fazer para vender. Então esse comportamento, né, tanto do empresário como do mercado publicitário, ele é um desafio, né? E aí eu vejo assim, os novos profissionais, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação disponível, né? Não tem nada. Poucas pessoas criam raízes, né? Poucas pessoas se aprofundam, de buscar entender o porquê das coisas, né? Por que as coisas são assim, por que elas se movem como se movem, entendeu? Então, e eu sempre fui bastante curioso assim, nesse sentido, né? De testar as coisas, de entender, de perguntar, de pesquisar. Para mim, hoje é muito mais fácil porque o conhecimento está aí disponível para a gente acessar. Então, na hora que eu sento para estudar alguma coisa, eu me aprofundo. Eu vi que você me mostrou um trabalho que você fez de alguns anos, principalmente para o ramo imobiliário, que é o meu ramo, né? Sim. E você fez alguns, continua fazendo, de edição. Quando eu falo de edição, é a colocação do meu produto no mercado, né? Na tecnologia. E estrategicamente falando, você tem muito... É difícil você entrar na empresa, a Dix, essa comunicação para você provar para aquele cliente que ele precisa de fato fazer aquele trabalho de marketing, que aquilo ali é um caminho promissor. Você sente essa rejeição? Como que você me fala sobre isso? É assim, Moraes, Porque, particularmente, eu tenho curiosidade em entender se existe uma objeção, né, devido a tantas empresas, né? Por exemplo, tem muita gente que me liga querendo vender produto, agência, enfim. E às vezes tem alguns que não tem base, aí você pergunta quantos anos você está no mercado, o que você fez, e às vezes está bem raso. Então, talvez diante de tanta situação, né? E como também tem as empresas grandes que têm né, já sua agência e às vezes está fidelizado, tanto é que permanece no mercado, né? Exato. Mas eu entendo que existe uma objeção. Para você, como que você lidar com isso? Eu vejo como posicionamentos. Então, vou te dar um dado aqui. Certo. As principais agências do Brasil e do mundo, vou pegar do Brasil, as principais agências do Brasil, estou falando aí de Agência África, W Macan, sabe, DPZ, Sim. as grandes agências que atendem grandes contas, né? Existe uma informação de que essas 18 agências grandes, elas atendem juntas uma média de 30 a 40 contas apenas. E essas 30 a 40 contas, elas movimentam 6 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, existem outras agências
né, focadas em tráfego pago, em outros tipos de serviço que atendem lá 4 mil, 6 mil clientes, uma agência. Então eu vejo assim, é uma questão de posicionamento. Nossa, uma agência domar... Um corpo de uma empresa nesse porte, ele tem que números de funcionários? Uma média de uns 200, 300 funcionários. Espalhado para o Brasil inteiro? Espalhado. Não são é informais. São informais. Não é num departamento igual o Google, que tem aquela construção, aquela... Eles possuem as suas estruturas. Aquela base. Mas contam muito com terceiros, né? E tem até um porquê, eu tenho uma visão também sobre isso, de contar com terceiros. Porque falando... Acompanha, né, o produto? Falando um pouquinho disso, eu vejo assim... hoje, a mão de obra específica, especialista, né, ela é cara. Então, é difícil você ter uma pessoa especialista dentro da tua empresa se você não pagar muito bem, se você não remunerar muito bem, concorda? Claro, isso aí isso é um fato. É um fato. Primeiro que a gente já enfrenta uma dificuldade muito grande de você contratar já começa pessoas preparadas, né, para aquele segmento, para aquela função, para aquele setor. E se você não remunera de acordo, aí que você não acaba perdendo. Você nem acha o profissional. Então, uma das formas de você ter pessoas sênior no teu projeto é você contar com parceiros, entende? Então, é um modelo de negócio que eu gosto muito, né? Eu prefiro ter ali 5, 10 parceiros que são sênior e poder entregar um trabalho de altíssima qualidade para o meu cliente, do que eu ter um corpo operacional na minha empresa de 20, 30 pessoas, só que são pessoas júnior. E aí, que nem eu falo, não estou desqualificando, são fases. Sim, tem gente que está entrando, tem gente que está saindo. Alguém precisa começar, né, para ficar bom. Né? Exatamente, são fases. Então, por isso que eu falo, é tudo uma questão de posicionamento. Né? E aí, voltando na relação de dificuldade de ganhar essa capilaridade com a agência em si, é o que eu prego para os meus clientes. Né? Defina muito bem quem é o teu público-alvo, teu ICP. Você começa por ali. A gente não pode falar que a gente vende para todo mundo. Não vende. ICP é o público-alvo ideal, traduzindo. Né? Seu público-alvo ideal. Então você tem que identificar quem é o teu público-alvo ideal e concentra as tuas forças nele. Aí entra naquela regra do 80-20, né? Que 80% do teu resultado vai vir de 20% do teu esforço. Se você fizer concentrar bem ali no teu público, sempre entende? Assim. Então, tem por aí. Regras para isso, né? Exato. Hoje, o que a Dix oferece? Hoje, a sua agência, quais são os produtos que você oferece e para quais os tipos de empresa que você atende? Tá. Porque a gente vê, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê falando, né? Mídias. O que engloba a mídia? Fala de mídia. Tem uma agência que trabalha com mídias, né? Tem uma agência de comunicação. Então, o que a Dix hoje oferece no mundo da propaganda, das mídias em geral? É assim, o que a gente não abre mão. Iniciar o nosso trabalho pelo planejamento estratégico. Então, esse é um dos pontos onde a gente encontra um pouco de dificuldade de poder mostrar essa visão, porque no início parece um pouco moroso, né? Você sentar, analisar, planejar, você não vê a engrenagem girando tão rápido. E às vezes isso pode acontecer em 30 dias ou, dependendo da complexidade, pode ser em 6 meses, né? Então a gente não abre mão desse planejamento. Por quê? É através do planejamento, através dos dados, das informações de histórico, tendência, olhar para fora, olhar para dentro, né? Entender as dificuldades que a própria empresa tem, mexer algumas coisas. Mas a Dix hoje ela trabalha com... Porque quando se fala em mídia, existe tráfego pago, né? Existe processo de engajamento, né? Com o público-alvo, existe toda a edição do audiovisual. Que mais? Parte de design, desenvolvimento, tecnologia, conduta, processos, como você tem que
direcionar a postura daquele empresário, Exato. a postura daquela figura. Sim. Esse departamento aí você atende em todos eles, toda essa Tudo sob o olhar do marketing. dentro do marketing. Dentro do marketing, tá? Então, como assim? De forma estratégica. De forma estratégica. Vamos pensar que talvez todo o nosso esforço de uma ação de marketing, ela pode perder força, pode ter um gap, quando de repente chegar em alguma equipe que a equipe não está preparada para executar aquilo, ou receber a demanda, ou trabalhar com os dados, né? Chegou muitos leads, por exemplo, falando aqui no tráfego pago, chegou muitos leads e aí a equipe não está preparada para dar sequência na conversão. Então, ou seja, né, o que adianta a gente fazer todo um trabalho do lado de cá e de repente a equipe não conseguir? E acontece, por exemplo, eu contrato Mas você, acontece. olha, eu preciso vender mais imóveis, né? E aí eu te contrato a agência, você trabalha todos os pilares do que eu preciso para me apresentar e aí eu não consigo atender essa demanda. Acontece muito disso. Com frequência, todos os dias. A gente entra na operação para entender o que precisa ser implementado. Era uma pergunta que eu ia fazer. Se você, junto com a agência, se você identifica essa falha, né, essa ausência de informação, essa ausência de uma terceira pessoa, para orientar esse departamento. Então você indica, você tem essas parcerias, né? Por exemplo, que às vezes você tem aí vamos tratar de imobiliário. Tem imobiliário que tem 3, 4, 5 pessoas, só que aí elas não estão muito bem preparadas a entender, receber esses leads que você coloca dentro dela. Perfeito. Então, esses atendimentos, essas pessoas precisam estar preparadas para fazer esse atendimento. Exato. Porque não é somente você chegar, olha que louco, né? Não é somente você fazer todo esse trabalho externo para que eu faça uma captação de cliente através da agência e eu não conseguir atender. Então, você consegue atender nessa falha, por exemplo, olha, então eu tenho uma parceria com um profissional que mexe com toda essa parte estrutural, empresarial, para habilitar, treinar seus funcionários para que eles atendam de uma forma ágil, a isso através de IA, através de aplicativo, né? Exato. Você tem esse tipo de trabalho também? Eu fico focado na parte de marketing mesmo, parte estratégica, mas hoje... Porque isso é estratégico, É né? estratégico. Muito estratégico. Aí quando entra, por exemplo, um treinamento de equipe, né, a gente tem hoje, que é o que eu estava falando, de senioridade. Hoje nós temos uma pessoa sênior, que é um parceiro de negócio, fica tudo dentro do escopo da agência, onde ele entra nesse momento e a gente oferece aquele treinamento específico, pontual, enfim, aí tem que entender o que está acontecendo ali para poder trazer a solução, né? Mas a gente tem uma pessoa para isso. Aí a gente tem uma outra frente que precisa desenvolver negócios, né? Às vezes a gente tem um projeto que está no início, mas é um negócio muito promissor, e aí ele precisa passar por algumas fases e depois esse negócio ele precisa ganhar uma capilaridade no mercado. A gente tem uma outra pessoa também que é muito influente, tem muitos contatos, que consegue fazer, né, essa ligação entre um negócio e outro, né? Então a gente está falando principalmente o B2B, que é demorado, né? Em relação aos dados, por exemplo. É importante a gente saber que um grande negócio B2B no corporativo, né, desde o primeiro contato até a conversão de fato, existe uma média aí de 2 anos para acontecer. Que seria assim, encontrei com o Moraes, primeira vez a gente se conheceu agora. E aí até a gente fazer um grande negócio, existe uma média de tempo de 2 anos. Então, existe uma esteira, né, desse trabalho que precisa acontecer, precisa apresentar, precisa falar, e a gente tem uma pessoa hoje também que consegue conectar essas pontas, entendeu? Então a gente consegue atender de forma bem estratégica para o negócio desenvolver, né? Eu fico focado na parte de marketing mesmo, e aí a gente tem esses parceiros de negócio, onde a gente entra pontualmente para poder desenvolver e alavancar o negócio de acordo com aquilo que a gente está enxergando. Eu sei que é difícil. Vou fazer uma pergunta aqui, mas eu sei que é difícil você responder, porque depende de segmento para segmento, né? Mas o que você... como você enxerga quanto tempo que eu consigo identificar
que eu tenho que manter um marketing estratégico, se eu tenho que manter esse marketing dependendo do porte da empresa, claro, né, de uma forma contínua, né? E quanto tempo que você acha que a gente consegue alavancar uma empresa com marketing? Depende do negócio. Vou te dar um exemplo. Falando de loteamento, né? O loteamento, muitas das vezes, a marca que está por trás, ela muitas das vezes não aparece, a não ser que tenha um branding trabalhado, por exemplo, um Alphaville, né? Que quando fala Alphaville você já sabe. Mas a marca é forte. A marca é forte. Mas na maioria das vezes... Só que não adianta também o empreendimento ficar lá sem nenhuma propaganda. Não adianta. Então tem que ter ali uma estratégia de pré-lançamento, lançamento. Mas acho que na maioria das vezes não existe um branding por trás do empreendimento, no caso de loteamento. Certo. Então o pessoal eles enxergam assim, oportunidade de expansão, cidade, projeto, enfim. E aí não existe aquele branding por trás para vir trabalhar. O que acontece vamos fazer o lançamento e a venda daquele empreendimento. Então foca na marca, no branding daquele empreendimento. E aí é um curto espaço de tempo. Entende? Depende das estratégias, né? Muitos empreendimentos já começam... O gráfico ele aumenta nesse período de ação de trabalho. Exato. E depois mantém-se. Depois mantém. E quando não, já é lançado ali com 50% vendido, né? Que a gente sabe como funciona. Então, ou seja, é específico aqui, por exemplo, para empreendimento, loteamento. Agora, se a gente estiver falando de marcas, né, de varejo, corporativo, que você precisa ter a sua posição no mercado, o marketing ele não pode parar, né? Porque o marketing hoje ele deixou de ser um departamento que pensava e ele passou a ser um eixo do negócio. Entende? Nos últimos 5 anos, você acha que mudou muito? Você percebe se houve uma mudança muito grande na abordagem, no segmento, na palavra marketing? Você acha que alterou muita coisa? Eu vejo que... Ou manteve, ou você acha que pode mudar muito mais? Eu vejo que ela voltou um pouco para sua essência. Por quê? Até utilizando do marketing digital, que analisa dados, informações, né? Precisa colher ali os índices de retorno, né? Os indicadores. E o marketing ele é isso. Lembra que eu falei no começo, né? Você tem que ter orientação para onde você está levando a tua empresa. E trazendo para hoje para o marketing digital ele atua muito em cima de números, né? Claro, visualizações, acessos, até onde foi, quantas pessoas converteram. Então eu vejo assim, o conceito de marketing ele voltou um pouco para a essência, mas tem muita distorção também aí no meio do caminho, né? Você sabe, Diego, eu entrei numa loja que eu já compro há alguns anos, né? Cada 2 anos eu vou nessa loja, não posso falar, né, que loja que é, e aí é uma loja que eu gosto demais, tem um produto muito bom, mas o que eu percebi? Eu percebi que tem um potencial muito grande, porém a administração moderna, interna, não existe. Não acompanhou... Não acompanhou... A atualização do mercado, né? É natural. E engraçado que eu enxergo da seguinte forma, se não houver uma mudança, né, uma mudança de mente em relação a isso, eu acho que essa empresa tende a falhar. Isso que é uma empresa pequena, né? Mas isso acontece no seu olhar com uma empresa grande também por conta de um marketing muito bem elaborado ou a busca de um marketing correto. Porque tem muita gente que não investe, né, no marketing, né? Acontece muito. Tem muito aquelas... Eu notei isso nessa empresa, né? Sim. Mas você tem essa... Tem muitas empresas essa visão que elas deram certo, despontou, né? Por N razões, né? Uma delas que eu falo sempre é o tempo. O tempo vence muitas barreiras também. Então você vê uma empresa que conseguiu se consolidar no mercado, aí você vai ver, ela já tem lá 15, 20 anos, então o tempo venceu algumas barreiras. E mantém, né? E mantém. Se mantém, né? Aí, só que ela chega em determinado tempo, igual o que nós estamos vivendo hoje, que é muita informação, é muita tecnologia. Então é necessário você acompanhar, porque aí os canais aí eu não estou nem falando só de marketing em si, mas várias outras estratégias. Por exemplo, os canais de aquisição mudou completamente, né?
Tem gente que tá vendendo e você não tá vendo nem como tá acontecendo a venda, entendeu? Tá tudo por baixo ali, às vezes pelo próprio WhatsApp. O WhatsApp é um dos principais canais do Brasil de venda, né? De venda, comunicação entendeu? e venda. E aí, se a gente parar para pensar, mas quantas empresas apostam de fato Poucas, no WhatsApp? Né? Não, às vezes não conseguem nem fazer o atendimento, entende? Então precisa acompanhar. Às vezes deu muito certo por conta do tempo, né? Que venceu algumas barreiras, conseguiu se consolidar, mas se não acompanha as mudanças, as tecnologias, muito provavelmente vem outra empresa e vai ocupar o espaço que ela não está ocupando. Como você é um cara estratégico, né? Na colocação, nas análises das deficiências das empresas, como que você lidar com as inseguranças dos proprietários nesse sentido? Né? De estar contratando, de colocar a marca dele de fato como deve ser colocado. Como que você lidar? Existe muita insegurança? Como que você lidar com isso? Moraes, empreender não é fácil, cara, né? Você sabe. Então... Eu sei muito bem. Você sabe sei muito bem. É um desafio. É um desafio, né? Quem resolve empreender... eu tenho para mim que, na verdade, todo mundo poderia ter essa experiência de empreender. Porém, empreender do jeito certo. Porque o jeito errado é fácil. Você concorda? O jeito errado é fácil. Claro, Agora, abra um CNPJ, né? Tem ali teu escritório, teu ponto comercial, sei lá. Paga teu imposto, contrata gente, registra. Fazer a coisa acontecer como tem que ser não é para qualquer um. Então eu vejo assim, o empresário, a empresária, ela já tem esses desafios aí natural de botar o negócio para funcionar. Entende? Já é um desafio. E eu me deparo muito com isso. Com gente que às vezes perdeu força no meio do caminho, porque às vezes está apanhando em outro lado, às vezes alguma coisa, alguma dificuldade que apareceu, que se levantou ali e a pessoa perde força. Aí entra um ponto, né? Que isso também eu virei a chave de alguns anos para cá, que é de não andar sozinho. E isso é assim, não necessariamente precisa me contratar ou contratar o Moraes, mas ter um conselheiro, sabe? Ter alguém para poder falar, Moraes, tô passando por essa situação aqui, né? O que você faria? Você que tem mais experiência, você tem uma trajetória, o que eu faço? Onde eu busco? Para onde eu tenho que ir? Como que eu saio disso daqui? Quais são as alternativas? E na maioria das vezes a gente não faz isso. Não busca isso, né? Não busca. Se fecha, não tem essa interação, não analisa o mercado, um concorrente, não tem um parceiro da agência. Não tem um parceiro. Você considera que você como proprietário de uma agência, você com seus clientes, você considera uma amizade um elo muito fiel ou não? Demais. Em algumas situações a gente até é necessário assinar contrato de fidelidade, confidelidade também, de não passar nenhuma informação, né? Sim, claro. Agora a lei LGPD, né? Exatamente. Como que você consegue colocar... Me coloca aí uma situação onde você aprendeu muito, né? Com um cliente que você solucionou e que deu uma alavancada que você menos não esperava. Você tem um caso assim específico? Não vou citar nomes. Não precisa falar não, claro. Não vou falar nome, mas eu porque vejo é legal assim, de ver, porque assim, quando você contrata uma empresa para fazer o marketing, você quer dar um salto, né? Sim. E para você também é um desafio, né? Porque envolve diversos setores da sua empresa. E quando você atinge, você fica, né? Nossa, consegui, o cliente feliz, ali mantém uma relação. Exato. Conta um caso desse pra gente. Tem alguns casos, cara. Tem alguns casos, né? Vou falar uma empresa que ela atende a nossa região aqui, mais de 20 anos no mercado. E ela é uma dessas empresas que se consolidou pelo tempo, né? Mais de 20 anos, o mercado antigamente era um, hoje é outro. Porém, devido às dificuldades do mundo moderno, né, ela já perdeu ali o seu posicionamento, já não estava conseguindo, não estava claro o que ela tinha que fazer, porque o que ela fazia até então já não estava mais dando certo, para onde ia, enfim. E aí a gente
entrou profundamente ali para entender que ela tinha perdido a identidade dela. Ela já estava ali só vendendo um serviço, mas que não fazia mais parte nem da identidade dos proprietários, entendeu? E aí quando você não está com o coração no negócio, né, fica difícil. Difícil, tem aquela frase que um vendedor, ele não vai vender se ele não tem confiança, às vezes, nele, ou ele não acredita no produto, né? Não acredita que aquilo realmente... Passei por um processo desse hoje, com uma vendedora de salgadinho. Então, se ela não acredita... Doce, de trufas, tão bonitas trufas. Se ela não acredita, ela não vai vender. E ela só falou, engraçado, falou assim, não te cortando, falou assim, eu estava com um cliente conversando, né, no cartório, e ela chegou na rua vendendo, uniformizada, bem arrumada, maquiada, né? E aí ela falou assim, moço, me compra... Essas trufas são R$5, são R$20 por 5 trufas, desse tamanho. E aí eu falei, nossa, por que eu compraria? Eu falei, eu preciso desovar isso. Eu sou vendedor, né? Não, aí você já... Eu falei, não faz isso. Eu não vou... Aí você até compra só para ajudar, mas você não compraria. Mas eu falei para ela, não, peraí. Quem faz essas trufas, né? Ela falou, não, fui eu, sou eu. Como que você faz? E aí eu fiz algumas perguntas, né? Sim. Então você faz com ódio, você faz como? Como que você faz? Que hora que você acorda para fazer? Sim. E aí, quer dizer, num pequeno negócio você precisa do marketing. Né? Você falando aí, veio esse time aí. Se seu coração não queima ali para você fazer aquilo, você não vai fazer. E aí nessa empresa específica, eles tinham perdido essa identidade, entendeu? E aí se torna mais difícil fazer o que tem que ser feito, né? Então a gente entrou ali com um trabalho de naming, que é mudança de nome. Ela resolveu, com tudo isso, mudar o nome, mudou a identidade, mudou toda a linha visual da empresa, porque ela precisava resgatar esse valor nela, ela enxergar o valor daquilo que ela fazia, do negócio dela, para que ela pudesse passar para a equipe. Olha isso. Entendeu? É um trabalho a ser feito que não leva 2 dias, 3 dias, é um namoro, né? É um processo. A gente tá chegando quase que no finalzinho e eu precisava entender o seguinte. Me fala 5 coisas que a sua agência oferece. Eu sei que tem muito mais, né? Sim. Mas a Dix, me fala o que a Dix, 5 coisas contadas nos dedos que a Dix oferece. Tá. Hoje, o que nós não abrimos mão, planejamento estratégico, toda a parte de design, né, atual, moderno, parte de desenvolvimento, tecnologia, páginas, apps, enfim, toda a solução de tecnologia, parte de tráfego pago. E vou colocar aqui uma parte muito importante que eu tenho trabalhado muito, que é compra de mídia. Né? A própria compra de mídia muitas vezes pode te trazer... você economizar a forma de comprar mídia, que você já tem um retorno só na economia. Mas existe a compra de mídia? Como que é essa compra de mídia? É assim, ó, eu vou entregar um ouro aqui. Isso é bom. Vai dar um corte, vem, Fábio, vai dar um corte. Vou entregar o ouro aqui. Vamos. A gente precisa disso. Hoje, se um vendedor aqui sentar na tua frente, ele vai querer vender o produto dele. Claro. Não importa qual seja. Claro. Né? Então, quando ele chega na frente do empresário, ele quer vender o produto dele. A agência, ela tem, na verdade, o papel de entender qual mídia comprar, qual produto comprar, né? Para alocar ali a verba. Isso para mim é muito importante, a verba do cliente, poder trabalhar o melhor dentro da verba do cliente. Alocar essa verba da melhor forma para trazer retorno. Uma das diretrizes que a gente segue que não foi eu que inventei o termo, mas só estudei muito, é o AAA, né? Que a gente fala dos 3 As, que você compra a mídia analisando audiência útil, entendendo o seu ICP e aonde a sua audiência útil está, aquela audiência que realmente vai comprar de você. A atenção que a sua audiência tem ali, então entender se aquele canal de mídia prende atenção, né? Isso dita até o que vai ser falado lá, que são os ganchos e tudo mais, né? Não colocar só por colocar, mas prender atenção. E ação de compra. Se a gente fala de resultado final, a tua comunicação ela tem que ter ali o que a gente fala de CTA, né? Ela tem que ter ali a chamada para ação, ela tem que levar para compra, não pode ficar uma coisa vazia, né? Não pode ficar uma coisa com ponta solta, entendeu? Então
sintetizando aqui essa parte de compra de mídia, que quando a gente entra dentro disso aí, a gente põe na mesa e estuda bastante coisa. Sobre o que é Dix, o nome originário ele vem de dados em inglês, né? Então hoje a nossa identidade ela é um DX. O DX é tudo cheio de bolinha, né? Porque a gente só trabalha a fonética Dix. E as bolinhas do X são as informações, são os dados, né, coletados. Então isso faz parte da nossa identidade, faz parte do nosso DNA. Não abrir mão do planejamento, porque é ali que está o ouro, né? Não é você chegar, não ser igual eu falei, como por exemplo o loteamento, empreendimento, que você faz alguns lançamentos muito pontuais, né? Mas quando você precisa estudar uma parte de branding, você precisa ter informação, analisar os dados, pegar comportamento, entender histórico, analisar o que é tendência, e através desses dados, dessas informações que você monta o seu planejamento estratégico e as suas ações. Nossa, legal. Resumiu bem a Dix, hein? Eu não conhecia esse resumo. Você abriu agora para a população aí, né? Para o pessoal, né? Então você que quer fazer sua propaganda, tá aí, ó, quer contratar uma agência de marketing especializada, com uma expertise do Diego há 17 anos aí já no mercado, sério, com poder de estratégia muito bom, muito focado. Que no mundo do marketing a estratégia, né, olhar de uma forma panorâmica nos negócios é muito importante. Tá aí a Dix, que eu falava DX, não é DX, é Dix. E é um nome muito forte. E foi muito bom o nosso papo, viu, Gostei Diego? demais, cara. E demais. Olha, eu lancei aqui cinco tópicos do que uma agência pode estar oferecendo, né? Então você observou que se a gente parar para falar, por exemplo, que é uma palavra que está se usando muito aí, que é o tráfego pago, daria aí, a gente viraria à noite. Sim. Então é um produto para a gente poder falar no futuro sobre isso. Sim. Sobre posicionamento. Sim. Como que a sua empresa, né? Exato. Como sua empresa está se posicionando nas mídias sociais. Eu me lembro que eu conversei com um rapaz que ele tem um comércio de bolsas e ele não fazia um trabalho, ele começou a fazer esse trabalho no Instagram, TikTok, não me lembro se ele falou YouTube, mas eu me recordo dessas duas plataformas. Ele falou: Moraes, só que existe uma estratégia, existe todo um processo de fotografia, de posicionamento, enfim, ele falou que deu uma alavancada, barbaridade. Então os seguidores aumentaram e está aí num sucesso, muito, muito bacana. Então todo esse processo você faz e tem informação aqui pra gente discutir aqui no Estúdio 55, né? Sem dúvida. Na nossa sociedade aqui dos sócios do saber. E como sempre, né? Sempre nas nossas conversas, a gente sempre faz um desafio, né? Como todos os podcasts, a gente faz uma pergunta: o que você poderia deixar aí de informação para essas pessoas que precisam de fato, que necessitam, para que ela, de uma agência séria, sólida, manda uma mensagem para essas pessoas que precisam e deixa aí também o seu Instagram, seu telefone, para que as pessoas cheguem em você e saia daquela mesmice e tenha uma assessoria com você, justa, estratégica, para que você possa ajudar ela a dar uma alavancada. Manda uma mensagem aí. Claro. Costumo falar que o resultado ele está na estratégia, né? No nosso site dxmkt.com.br tem lá um mapinha onde a gente deixa claro ali os pilares daquilo que a gente levanta quando a gente entra em qualquer trabalho, e esses pilares são uma análise estratégica. Então através disso a gente consegue trazer resultado. Claro que tem que ser aplicado, tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que investir, né? Tem que ser feito o trabalho ali de fato. Mas o resultado ele aparece. E aí o resultado que eu falo aqui é aquele que muitas vezes a gente se questiona, né? Mas eu tô fazendo, tô divulgando, tô postando, tô fazendo tráfego e o resultado não tá vindo. Muitas vezes falta estratégia. Então esse resultado ele vem com a estratégia. Só que esse não é o ponto crucial do negócio. Então, uma segunda mensagem que eu falo aqui aos empresários é para que tenha os seus conselheiros, né? Porque o empresário ele precisa estar no estratégico da empresa, ele não consegue sair da operação,
né? Mas não pode caminhar sozinho. Então tem ali os seus conselheiros, seus consultores, né? As pessoas que vão poder trazer uma visão diferente do negócio, uma visão de fora do mercado para dentro do negócio, que isso também eu vejo que muda o jogo para o negócio poder caminhar bem. Legal. E uma mensaginha para quem está começando agora para se posicionar? Eu vejo assim, entenda aquilo que, assim como eu, o que é a sua essência, né? Então Ótimo, hoje, perfeito. rede social, a gente vê muita coisa que não é. Que não é. Que é para ser e não é. Exato. Pode até ser, mas não é. Pode até ser, mas não é. Mas não é. Então, só que isso não permanece, não perdura, né? Eu sou um cara que eu gosto de olhar e falar assim, esse negócio ele se mantém, ele cresce por 5 anos, né? Quem está comigo já ouviu eu falando isso. Se mantém por 5 anos, se não enxerga solidez, não vale a pena. A não ser que você seja um lançador de negócios, né? Lança, sai, vende, ok. Se for parte da sua estratégia, mas Caso contrário, então identifique a sua essência, né? E se posicione, acredite nisso. Porque eu tenho visto que eu tenho algo para entregar, o Moraes tem outra, os outros empresários têm outra, e a gente é diferente um dos outros, né? Até mesmo do próprio segmento, né? Outros profissionais, outros publicitários, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua essência. Então entender, né, a sua essência para conseguir se posicionar, oferecer ali o seu serviço, o seu trabalho, já é um passo para poder garantir ali um sucesso e um resultado do negócio. Ou seja, não viva uma mentira, seja você mesmo, usa a sua essência e dê o primeiro passo para se apresentar para o universo, né, da mídia, e procura a Dix para fazer um excelente trabalho. Nos procure. Procura para fazer um trabalho de excelência aí e somar na empresa e na vida pessoal também, né? Porque acaba sendo um parceiro, uma amizade. Diego, o Estúdio 55 agradece, né, a sua visita hoje. Estou muito grato por você ter vindo na nossa 6ª edição, número 6, né, seu Fábio, do Estúdio 55, da nossa Sociedade Sócios do Saber. E é um prazer imenso. E espero ter você aqui por mais vezes para falar de diversos assuntos aqui do mundo do marketing. Legal. Um prazer tê-lo aqui. E qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu contato? Nosso site dxmkt.com.br e Instagram @agência dxmkt. Fica fácil. Ótimo. Muito obrigado, Moraes. Um abraço. Muito bom. Valeu. A gente vai se ver sempre. Sem dúvida. Tamo junto.